Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a ligação entre a arte e a história. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje e nesta videoaula nós vamos falar sobre a ligação entre a arte e a história humana. Nós vamos explorar como a arte tem sido uma constante na trajetória humana, expressando crenças, valores e visões de mundo. Ao longo da história, vemos que a existência humana vai muito além da simples busca por sobrevivência. Visitando várias civilizações, nós percebemos que a nossa espécie, ela tem sempre procurado maneiras de expressar algo além das necessidades imediatas. Essas expressões culturais, que muitas vezes transcendem aí as necessidades básicas, são evidências de uma tentativa de compreender e interpretar o mundo ao nosso redor. Com o tempo, essa variedade de expressões passou a ser agrupada sob o termo arte. Então, para muitos, arte é qualquer manifestação que nos revela como os seres humanos percebem o mundo que os rodeia. E, no entanto, a função da arte pode variar amplamente entre diferentes culturas. Em algumas sociedades, a expressão artística ela esteve ligada a questões políticas ou até religiosas, mostrando o quão diversa e multifacetada a arte pode ser. Então, de acordo com muitos estudiosos, a arte é, na verdade, uma janela para uma cultura, refletindo os seus valores, os seus costumes, as suas crenças e modos de vida. E na opinião de alguns estudiosos desse assunto, o campo artístico nos revela os valores, os costumes, as crenças e modos de agir de um povo. Conforme nós exploramos então a arte em suas variadas formas e funções, nós vemos que ela é mais do que simplesmente estética ou entretenimento. Ela é uma parte vital da nossa humanidade. Ela é uma expressão de quem somos e como vemos o mundo. Ao detectar um conjunto de evidências perceptíveis na obra, o intérprete da arte ele se esforça para relacionar esses vestígios com algum traço do período em que foi concebida. A partir disso, a arte passa a ser interpretada como um olhar histórico que se empenha em decifrar aquilo que o artista disse através da obra. Nós podemos concluir que a arte é o puro reflexo do tempo em que o artista vive? Alguns podem argumentar que a arte é, de fato, um reflexo do tempo que foi criada. Essa conclusão é compreensível, mas ela pode limitar nossa compreensão da arte, amarrando exclusivamente os valores e contextos de uma época. Então é importante aqui ressaltar que a arte não é mera expressão das visões e dos valores de um período específico. Ou seja, nós não podemos assumir que a arte do século XVI, por exemplo, exista somente para expressar as ideias daquela sociedade. O estudo da história da arte ele é muito mais complexo do que uma simples correlação entre a arte e a época. Trata-se de um campo vasto que requer aí uma análise mais profunda. E estudando história da arte, nós notamos que alguns pesquisadores, eles perceberam que uma obra que claramente nos parece artística, ela pode não ser considerada como tal por seu autor ou até pela sociedade em que foi criada. Além disso, nós observamos de perto a obra de um artista, podemos ver que seus trabalhos não refletem apenas a época em que viveu. Eles também revelam ali a sua relação única e muito particular com esse período, o diálogo singular que o artista estabeleceu com o seu tempo. Embora seja tentador ver a arte como reflexo de seu tempo, apenas devemos lembrar que a relação entre a arte e a história ela é multifacetada e, complexa. A arte, então, é uma conversa constante entre o artista,
o seu tempo e o mundo em geral. Atualmente, há uma ampliação significativa do olhar histórico sobre a arte, que inclui aqui outras questões igualmente interessantes. Então, a maneira como o público se apropria ali das obras, os meios de disseminação do conteúdo artístico e da interação entre diferentes formas de expressão são elementos essenciais nos novos rumos deste campo de conhecimento. Pessoal, essa abordagem diversificada, ela oferece aí inúmeras possibilidades de interpretação da arte e também das suas obras individuais, garantindo uma multiplicidade de significados. Por hoje é só, pessoal. Até mais!